Estamos de volta ao vivo aqui na tela do nosso programa Balanço Geral, a maior audiência do horário na cidade de Bacabal e também em toda a região do Médio Mearim. E como nós havíamos anunciado desde o início do programa dessa sexta-feira, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso querido amigo médico, empreendedor, Dr. Maurício Carvalho, cardiologista também, não é isso? E que todas as sextas-feiras tem esse quadro aqui maravilhoso, muito embora ele tenha pego falta aí pelo menos nas últimas 4 sextas-feiras, hein, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Israel, boa tarde, galera aí de casa. Tive falta, tive uma viagem. Saúde aí com os familiares. A gente estava com saudade aqui da sua presença no nosso programa, hein, doutor? Eu estava com saudade também de estar aqui. É isso aí. Coloca para mim em tela cheia, Jeff, o nosso tema central da entrevista de hoje com o Dr. Maurício Carvalho. O que muda no coração depois dos 40 anos? Essa é a pergunta, a primeira pergunta que vai puxar todas as outras que nós vamos fazer aqui. E hoje tem espaço para o nosso telespectador fazer. Eu acho incrível isso, porque agora que eles vão olhar o microfone, né? Na hora que ele tá, que começa a entrevista e tudo, que vai ver que não está saindo a voz do doutor. O que muda no coração depois dos 40 anos? E hoje nós vamos abrir espaço para os nossos telespectadores participarem aqui. Ou seja, você já pode mandar a sua mensagem para o 982026024, fazendo a sua pergunta também com relação a esse tema, mas também com relação a outros temas, né? Porque o doutor Maurício já está com muitos dias que não vem aqui no nosso programa, então a gente tem que botar em dia esse negócio, né, doutor? Então vamos lá. Doutor, muda muita coisa? O que é que muda, então, a partir dos 40 anos de idade no nosso coração? Muda muita coisa, né? Porque depende muito de cada pessoa, né? A pessoa com 40 anos, a pessoa com 80 anos. O indivíduo que tem, a partir aí com a evolução da idade, né, existe um envelhecimento natural dos órgãos, mas a presença de fatores de risco, de hábitos de vida que não são saudáveis, como doenças como hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, um sono irregular, estresse, tudo isso, eles promovem alterações nas mais variadas regiões do corpo que acabam culminando em alterações no coração. E isso pode acontecer desde de um indivíduo ali jovem, né, até os 40 anos, como vai acelerando à medida que o indivíduo envelhece. Quando chega lá pelos 80 anos, com certeza isso aí vai estar mais acentuado. Ou não, né? Pessoas aí que têm bons hábitos de vida, aquelas pessoas do interior que sentem, que dormem cedo, que tem aquela dieta mais básica, né? Só ali do arroz, feijão, carne. Aquelas pessoas ali, elas têm uma longevidade maior no dia de hoje. Por quê? Porque tiveram hábitos de vida mais saudáveis, né? São pessoas que se expuseram menos ao cigarro, a drogas, não tem hoje conseguem controlar hipertensão, diabetes, colesterol, e também tem que ver também a questão do sobrepeso, sedentarismo. São pessoas que durante toda a vida foram muito ativas, né? Pessoas da zona rural que trabalhavam bastante. Não tem contato com esses alimentos industrializados mais comuns da cidade, né? Sim. Tudo isso influencia. No interior o povo come mais comida natural, até o arroz é dali da roça, né? Exato, não é aquele arroz que a gente compra de pacote, é o arroz comunzinho que eles chamam, né? Sim. No interior eu acredito que deve ser até mais saudável, né, doutor? Com certeza. O arroz comum da roça, né? De vez em quando eu mato a saudade, eu consigo. O gosto é diferente. Por que o gosto é diferente? Pois é. Não tem nada acrescentado ali. Doutor, então, esse pode ser o motivo pelo qual pessoas de 80 anos, 85 anos, são super saudáveis, enquanto outras com 40 anos de idade, ou até menos,
sofrem problemas cardíacos, morrem de infarto. Como que se explica isso? Como que uma pessoa de 80, 85 anos pode ser mais saudável do que alguém que tem a metade da sua idade? Certo. Então, vamos falar de duas coisas bem diferentes. Existem fatores de risco que são adquiridos, tá? Que são ali, vamos dizer que são... que podem ser modificáveis, tipo sobrepeso, sedentarismo, estresse, sono irregular, o ronco, né, que é um inimigo muito comum e as pessoas não sabem. O colesterol alto você pode tratar, hipertensão que você pode tratar, um diabetes que você pode tratar. Então existem vários fatores aí que você pode controlar, tá? Então, se você não controla, você vai ter danos, você vai ter prejuízos precoces, pode ter um infarto e morrer independente da idade. Se você controla, você vai viver mais e melhor, tá? Existem outros fatores que não estão no seu controle. O principal, Israel, é o fator familiar. Pessoas que têm história familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que tiveram doença coronariana, doença cardíaca, o AVC, o homem com menos de 55, a mulher com menos de 65. Ou seja, se meu pai teve um infarto com menos de 55 anos e minha mãe com menos de 65 anos, isso representa um fator de risco enorme. Enorme. É uma chance muito grande de eu vir a ter um infarto, um AVC, durante a minha vida e provavelmente mais precoce, tá? Então isso é um fator de risco importante para pessoas, você vê pessoas aí de 35, 40, 45 anos tendo um infarto e morrendo. Uma coisa genética, né? Uma coisa genética. Existem outros fatores de risco que também podem influenciar nisso. Tem pessoas que têm um colesterol alto desde o dia que nasceu, que tem hipercolesterolemia familiar, que eu, por exemplo, se eu tiver, meu filho tem uma grande chance de nascer. E se eu tive, desde o dia que nasci, meu colesterol é alto. E meu filho tem uma chance também, então já vai fazendo uma cadeia aí, né? Uhum. E eu vou estar ali silenciosamente fazendo uma coisa que a gente chama de aterosclerose, entupindo as artérias. E precocemente, ali mais cedo, ali 35, 40, 45 anos, eu tenho uma chance muito grande de vir a ter um infarto. Isso eu estou falando do colesterol que todo mundo conhece, né? Que é esse colesterol que a gente faz exame ali no laboratório e fica sabendo do valor. Existem outros partículas que levam ao entupimento das artérias que podem também vir de maneira genética. Está em evidência a lipoproteína A. Ali, se você prestar atenção, se você for no seu cardiologista hoje, nos dias de hoje, pelo menos para ele solicitar esse exame, lipoproteína A. É um colesterol ruim, que ele é genético, que você nasce com ele, tá? Se ele tiver alterado, você já ali nasceu com ele vai contribuir para o entupimento das suas artérias ao longo da vida, e aí você é surpreendido ali com 35, 40 anos, com um infarto, e às vezes pode chegar a óbito. E interessante, não tem tratamento, tá? Esse tipo de colesterol alterado, que é a lipoproteína A. A maioria das pessoas, ela vem normal, mas você tem que dosar para saber se isso está alterado ou não no seu sangue. Então, Israel, existem também outras alterações congênitas que podem levar o indivíduo a ter um infarto jovem, né? Um infarto precoce. Doutor, então, como eu falei, existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis, que são os que você já nasce com ele, que não dá para mudar. Você pode melhorar através de mudança de estilo de vida. Agora, os modificáveis, não. Essa é a notícia boa, que basta você procurar o seu cardiologista e seguir as orientações dele, tentar modificar aquilo ali para corrigir e evitar que você venha a ter doenças como um infarto e ser
ter a sua vida ceifada precocemente. Doutor, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual que é o nome? Lipoproteína A. Aí, nesse caso, a pessoa que faz o exame a pedido do cardiologista e dá essa alteração na lipoproteína A, ela está sentenciada a ter um problema em algum momento? Eu vou logo dizer para ele... O senhor disse que não tem... Ele ficou ansioso. Não, porque o senhor disse que não tem tratamento. Não tem tratamento. Então vamos lá. Primeiro, só sabe quem fez o exame. Isso aí começou do ano passado para cá, viu? Então eu já dosei a minha, a minha é normal, estou tranquilo em relação a isso. Que antes não tinha. Ele vai ficar ansioso. Tinha, mas não se tinha evidência de que seria importante dosar em todo mundo. Entendi. Eram casos específicos que se fazia esse rastreamento. Então, é um fator de risco, tá? A lipoproteína alterada é um fator de risco. Existem outros, como eu falei, hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, cigarro. Esses outros fatores de risco juntos, eles são pior do que a lipoproteína A. Então, enquanto não se tem um tratamento específico para lipoproteína alterada, tá? A gente faz o quê? Cuida dos outros que são mais graves. Entendi. A gente cuida dos outros que são mais graves e que são mais frequentes na população. Agora, doutor, existe uma idade para o coração começar a envelhecer? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, ou depende também dos nossos hábitos? Não existe uma idade para o coração do indivíduo envelhecer. A gente começa a envelhecer desde o dia que nasce. Há relatos, você ter ideia, que as artérias, nossas artérias, na infância, criancinha ali, já começam a aparecer estrias nas artérias que vão levar a alterações no futuro para grudar partículas de colesterol e fazer placas de gordura que vão para você ter ideia como a coisa começa cedo. Agora vai depender de quê? Dos fatores de risco, dos hábitos de vida que você vai ter e vai se expor durante a vida. Aquela criança que já nasce ali, na infância, que já tem sobrepeso, que come muito doce, que é sedentária, ela vai aparecer hipertensão mais cedo, vai aparecer diabetes mais cedo, o colesterol vai aumentar mais cedo, e aí ele é sedentário, tudo isso agrava, vai aparecer, o menino ronca mais cedo, o jovem, né, já vai roncando mais cedo, vai fazer a apneia do sono, isso vai aumentar o risco, né, e isso vai envelhecendo o coração mais cedo. Enquanto aquela pessoa que tem bons hábitos de vida, a gente faz lá na clínica, Israel, tomografia do coração. Tem pacientes lá com 70 anos que a gente faz. Usa o meu, doutor, parece que o seu deu um problema aí. Tem pacientes com 70 anos que faz a tomografia de coronária, por exemplo, que a gente vai olhar, não tem nenhum entupimento, e tem um outro artifício que é usado lá, é um exame, é o score de cálcio, que é zero, ou seja, o envelhecimento das artérias dele, zero. Ou seja, o indivíduo tem 70 anos, com idade arterial de jovem. E você faz o ecocardiograma normal. Por que aquilo? Ali tem a genética dele, que é boa, e os hábitos de vida, que foram bons durante a vida. E às vezes, doutor, tem casos até que os hábitos não foram tão bons assim e a genética acaba suportando o rojão. Vou dar um exemplo aqui do nosso querido amigo Osmar Noleto. Você vê que ele está bem acima do peso, né? Ele disse que come tudo, ele vai virar pedra, ele está com quase 100 anos e é numa vitalidade, ele tem uma vitalidade, um nível de raciocínio lógico das coisas que não é comum para um idoso da idade dele. Ele não vai fazer quase 100 anos, mas ele já tem mais de 85 anos, aquele homem. Ele é meu paciente, eu acho que ele foi consultar agora tem pouco. Ele é meu paciente, ele foi consultar tem pouco tempo comigo, tem poucos dias. E parece que ele tem uns 82, 83. Idade mesmo. Eu sou ruim de memorizar a idade, mas eu sei que ele tem mais de 80. A genética não, né? E conversa que o homem é um gênio, né?
Pois é, muito lúcido, uma lucidez impressionante. Ô Jeff, o que é que o Eric tá fazendo aí, que ele ainda não arrumou outro microfone aqui pro doutor? Vai lá, Eric. Deu um problema aqui no microfone do doutor, por isso que a gente tá tendo que fazer o bate-bola. Aí ele tava só esperando eu falar pra vir trazer. Pois pronto. Pronto. Muito bem. Você não quer também sentar para dar a entrevista também um pouquinho? Quiser, eu arrumo outra cadeira ali para ti. Sim, doutor. Vamos seguir aqui com a nossa entrevista, então. Para a próxima pergunta, já nós vamos abrir espaço para o nosso telespectador para também fazer as suas perguntas. Qual é o maior erro que quase todo mundo comete depois dos 40 anos sem perceber? Conta pra gente, doutor. Sem dúvida, Israel, é o indivíduo achar que tá bem porque não sente nada. Uhum. As pessoas acham assim, eu não sinto nada, eu não vou constar. Eu não tô sentindo nada porque eu não tenho nada. Não constar nada, não tô sentindo nada, aí vai lá que eu descubro alguma coisa e vou começar a tomar remédio. Não, tomar remédio não. Eu sou novo, eu tô com 40 anos. Isso é doença de velho. Esse negócio de pressão alta é doença de velho. E aí, Israel, nessa, a gente sabe que as principais doenças que mais assolam a gente, as que mais são causadoras de morte no Brasil e no mundo, é a hipertensão, colesterol alto, diabetes. Elas são silenciosas. Ao longo dos anos, elas silenciosamente vão contribuindo para o entupimento das artérias e outras alterações no nosso organismo. E quando pensa que não, o indivíduo tem um infarto. Quando pensa que não, o indivíduo tem um infarto ou um AVC. E aqui, às vezes, pode ser fatal. Doutor, não tá saindo sua voz. Esse outro microfone também não tá prestando? Tá, porque você tá batendo. Tá batendo, tá ligado? É o mesmo canal. Também não tá prestando esse outro microfone aqui. Aí, bota esse aqui no tipo, porque tá mais perto aqui do sinal. Rapaz. Eita. Vamos usar esse aqui mesmo, doutor, que dá mais futuro, igual a gente tava fazendo. Eu vou responder novamente. Pode responder. Com certeza, é o principal erro das pessoas, e principalmente nessa faixa etária, porque é jovem, né, se sente jovem, é negligenciar os sintomas. É achar, dizer o seguinte, olha, eu só tenho 40 anos, então eu não tenho doença nenhuma. Eu não sinto nada, eu não tenho doença nenhuma. E aí essas pessoas acabam esquecendo que hipertensão, existem as principais doenças que assolam a nossa população, que é a hipertensão, que é o colesterol alto, o diabetes, por exemplo, eles são silenciosos, agem durante anos e anos sem o indivíduo sentir nada e acabam, além de outros malefícios que trazem no nosso organismo, acabam entupindo as artérias, tá? E no que culmina isso? Há um AVC, há um infarto que pode acontecer a qualquer momento e que muitas vezes é fatal e acaba levando a vida do indivíduo. Essas pessoas costumam dizer, Israel, eu não vou constar não, Maurício, porque eu não estou sentindo nada, não sou velho para estar consultando. Eu não vou sentir nada não, eu não vou constar não, porque vai que eu vou lá consultar e tu descobre alguma coisa, eu não estou sentindo nada, tu vai passar e é uma doença mais feia e eu vou acabar morrendo. Então não vou constar não, porque tu vai querer passar remédio para mim e eu não vou ficar tomando remédio a vida inteira. Entendeu? E às vezes eu até digo para os pacientes, cara, o que custa? Tu vai lá, não dói, consulta e se tu consultar, se tiver algum remédio, se tiver que engolir algum remédio, tem até remédio de graça. Engolir um comprimido dói. Pra ver, né, doutor? Absurdo isso. As pessoas têm que realmente ter toda a atenção do mundo para cuidar da saúde, que é o nosso bem mais precioso, com toda certeza. Agora, mais uma pergunta. Tem algum sintoma que a maioria das pessoas atribui ao cansaço por conta da idade, mas que na verdade pode ser um problema cardíaco?
Às vezes a pessoa está cansada, está indisposta, aí está achando, não, meu filho, é porque a idade está chegando, eu já estou na casa dos meus 50, dos meus 45, dos meus 60, então talvez eu esteja sentenciado a viver uma vida mais limitada. Quando, na verdade, isso pode ser um problema no coração, um problema cardíaco, doutor. Hein? Então, um dos principais sintomas, Israel, é aquela canseira, aquela indisposição, aquela falta de ar que acontece com as pessoas com a avançada idade, e as pessoas acham que aquilo ali é devido à idade, ao envelhecimento. Então é normal você ter uma certa limitação. E que muitas vezes não é. O idoso, ele às vezes começa a sentir falta de ar por conta de problemas cardíacos ou de algum outro problema de saúde. E ele acha que bota na conta da idade. Muitas vezes a gente até tem dificuldade de fazer diagnóstico por conta disso. O indivíduo ele vai diminuindo a sua atividade. Aquele idoso que fazia caminhada, ele começa a diminuir o tamanho da caminhada. É aquele idoso que ia comprar pão, que ia no mercado todo dia, ele começa a não ir todo dia no mercado, diminui às vezes, ou então diminui a velocidade, ou então começa a parar no caminho, algumas vezes ele para poder respirar, ou então ele decide até não sair mais de casa, ele fica mais sentado, andando dentro de casa, no quintal. São atividades que vão causar menos desconforto para ele, menos falta de ar. E aí eu pergunto para ele, e aí, como é que você está? Você está sentindo alguma coisa, falta de ar? Ele diz, não, doutor, estou sentindo nada. Porque nem ele percebe, porque ele vai diminuindo, restringindo as atividades dele, e ele vai sentindo menos os sintomas, tá? Então, isso aí é uma das coisas que a gente bota na conta dos 80, viu? É uma das coisas que acontece com os idosos e que, às vezes, atrapalha o diagnóstico. A gente faz um diagnóstico mais tardio por conta disso. Muito bem. Vamos agora, então, para a próxima pergunta, antes da gente abrir espaço para os nossos telespectadores. E quem está acima do peso, mas nunca sentiu nada, deve se preocupar ainda mais depois dos 40 anos de idade? Israel, a maioria das pessoas não entendem que obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença. Então, como doença, vem um monte de coisa ao redor. Então, a obesidade, ela inflama aquele tecido gorduroso depositado nos mais variados órgãos do nosso corpo. Porque a gordura não fica só aqui, não. Ela fica dentro do abdômen. Se você for observar, o nosso corpo de cima a baixo tem tecido gorduroso. Aquilo causa inflamação nos órgãos. Aquilo causa inflamação nas artérias. Aumenta o risco de entupimento de artérias e causar infarto AVC. Aumenta o funcionamento do coração. O coração trabalha com maior dificuldade. Então aumenta o aparecimento de insuficiência cardíaca. Aumenta o risco de arritmias. E aí tem uma coisa interessante, que você vai ver na maioria dos gordinhos. Eles roncam. E tem aquele ronco que você vai passando, Ave Maria, esse cara ronca feito um porco. Olha, eu tô com medo dele morrer. Gente, aquilo ali é a apneia do sono. A pessoa ronca e para de respirar. Aquele ronco que você diz, olha, ele ronca que engasga. Gente, aquele é a apneia do sono, aquele é um terror na vida da pessoa com obesidade, mas que também pode acontecer na vida do paciente que é magro, tá? Aquilo ali você tampa a respiração aqui e você tem uma dificuldade enorme, o organismo faz um esforço muito grande para voltar a respirar. E aquilo ali traz uma sobrecarga muito grande no sistema cardiovascular, uma ativação muito grande do sistema nervoso simpático, que é o que ativa todo o organismo. Aquilo ali mexe com o seu cérebro, você aumenta a capacidade é uma tendência maior de engordar por conta daquilo ali e afeta muito o coração. É a segunda principal causa de hipertensão de difícil controle.
Aquela pessoa que tem uma pressão que diz, olha, eu já tomo 3, 4 remédios e não consigo controlar. Pode pesquisar. A maioria das vezes tem apneia do sono, tá? E é um exame que é pouco feito, é pouco, assim, solicitado, porque realmente também tem pouco, viu, Israel? Sim. Lá na clínica a gente tem uns 3 anos que a gente faz esse exame, a gente fica impressionado com os resultados que a gente pega. O paciente tem, tipo, 60 engasgos por hora. Meu Deus, esse cara não dorme. A cada minuto ele ronca e para de respirar. Então aquilo ali aumenta muito o risco de coração grande, de infarto, de arritmias, de AVC. O indivíduo gordinho, ele vai ter gordura no fígado, que aquilo é um terror. Aquilo ali inflama o organismo todo, aumenta o risco de diabetes, um monte de alterações. Por isso que o Monjaro é uma febre. E é porque as pessoas estão emagrecendo e o cardiologista vibra quando tem um paciente tomando Monjaro. Por quê? Porque vai corrigir tudo. O cara vai emagrecer, vai corrigir vários fatores de risco, vai tratar a apneia, é uma medicação que trata a apneia do sono, é uma medicação que trata a gordura no fígado. Eu estou nem falando de emagrecimento. É uma medicação que traz um benefício muito grande para o coração. No congresso agora, eu gosto de fazer propaganda das canetinhas, viu? Não só do Monjaro, mas, por exemplo, saiu um estudo mostrando que a semaglutida, que é a droga do Ozempic, do Wegovy, um estudo mostrando que existe uma tendência muito grande, existe uma melhoria nos pacientes com coração grande. Paciente com coração grande, com sobrepeso, eu não estou nem falando de obesidade, sim, com índice de massa corporal acima de 25, já está indicado o tratamento padrão com 4 drogas principais para insuficiência cardíaca, coração grande, e mais o Ozempic. Para quem acha que Ozempic, que Monjaro faz mal para o coração, tá aí, já está, ainda não está nos guidelines, mas já temos a orientação de fazer a canetinha como um tratamento adjuvante aos pacientes com coração grande. Muito bem. Vamos então agora para a próxima pergunta. Se uma pessoa de 40 anos entrasse agora no seu consultório dizendo, eu me sinto bem, qual seria a primeira coisa que o senhor investigaria? Abre não, ele quer passear lá fora, porque ele não quer ficar aqui trabalhando. Sim. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, Israel, é conversar muito com o paciente, né? A gente tem que colher a história clínica do paciente, que a gente chama de anamnese. Ali a gente vai saber do histórico de vida do paciente, a gente vai saber das queixas dele, né? O que ele está ali no momento se queixando. A gente vai saber do histórico familiar, por exemplo, de medicamentos que ele usa, de doenças que ele já tem. Tem que ser uma conversa bem exaustiva para eu poder ter informações suficientes para eu poder tomar conduta, né? Depois disso a gente faz um exame físico, que a gente vai examinar o paciente, medir pressão, palpar, para ter dados físicos, né? O paciente está com a pressão alta, eu escutei o coração dele tem um sopro, eu escutei o pulmão tem alguma alteração. Diante disso aí, a gente pode ou não pedir algum exame complementar, tá? Para que a gente possa fazer uma investigação. Agora, uma coisa interessante que a gente estava no congresso e teve um questionamento, pacientes acima, porque assim, tá essa questão na mídia de pessoas jovens infartando e morrendo. Não é só em Bacabal. Isso aí é a nível nacional e mundial. Mas assim, como eu falei, com essa questão das redes sociais, você tem mais conhecimento, né? Uhum. Tem um maior conhecimento a esses acontecimentos. E o que acontece? Fizeram uma pergunta lá, se você tivesse um paciente com 40 anos, não estava nem no script essa resposta. Uhum. Se você tivesse um paciente com 40 anos, quais exames você não deixaria de pedir? Primeiro, qual era o exame? Você só tem que pedir um. Qual é o exame que você pediria para o seu paciente acima de 40 anos?
Aí a resposta lá era angiotomografia de coronárias. Por quê? É um exame que vai ver a anatomia das tuas artérias, vai ver se tu tem algum defeito congênito nas tuas artérias, vai ver se tem algum entupimento nas artérias. E além disso, não tenho nenhum defeito, não tenho nenhum entupimento. Ele vai dizer o grau de calcificação, a idade arterial, o risco de você ter um infarto agora e daqui a 10 anos. Quem é que não quer saber isso depois dos 40 anos? Quem não quer saber isso depois dos 40 anos? E eu vou acrescentar mais 3 exames que eu colocaria, que eu não deixo de pedir nunca, né? Nesses pacientes. É a lipoproteína A, porque ela é um dado genético, né? Que representa um fator de risco muito importante para o meu paciente. A PCR ultrassensível, que é um exame que vai me dar uma alteração, é muito sensível para me dizer o grau de inflamação das minhas artérias. Se eu tenho artérias que estão sofrendo com os meus hábitos de vida. O indivíduo que fuma vai ter uma PCR ultrassensível alterada. O indivíduo que é obeso vai ter alterado. Porque às vezes o cara é obeso, Israel, ele tem um colesterol normal, ele tem uma tomografia de coronária normal, mas a PCR ultrassensível alterada. E ela está denunciando que ele não está bem, que no futuro vai dar problema. E um outro exame é o velho colesterol, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Ele, assim como a lipoproteína A, vai me dizer o quanto o risco, né? Porque o colesterol, ele é um fator de risco, ele é um inimigo, né, do coração, ele vai entupir a artéria e aquilo ali vai me dizer o risco que eu tenho de ter um infarto, um AVC também. Muito bem. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, pedir desculpas ao senhor por conta dessa nossa pequena limitação técnica aqui, e deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais, muito embora a gente tenha tido esse problema técnico hoje, mas deu para a gente ouvir grande parte de tudo que o senhor falou. As partes que o senhor não foi ouvido, o senhor teve a paciência de repetir, né, como é uma característica da sua simplicidade, né, e trouxe relevantes informações de utilidade pública sobre saúde. Eu acho que hoje em dia a medicina moderna está trazendo muitas opções para que as pessoas consigam viver mais, viver melhor, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Porque como é que você ia imaginar, vamos supor, há 10, 15, 20 anos atrás, quando no auge das vans que levavam o povo para Teresina, né? Para se consultar, para fazer todo tipo de tratamento de saúde, que um dia Bacabal teria a possibilidade de ser feito um exame desse da angiotomografia das coronárias, né? Você não imaginava, era simplesmente algo que ninguém acreditava se você fosse falar lá atrás, né? Bacabal se tornaria o centro, o polo da saúde da região, onde pessoas vindas de outras cidades encontrariam aqui diversos especialistas, né? Diversos exames, e conseguiriam com isso iniciar precocemente tratamentos que seriam capazes de aumentar a sua longevidade, salvar a sua vida. Então, assim, são coisas absurdamente fantásticas, né, que a gente vê acontecendo com esse avanço da tecnologia, porque não só Bacabal avançou com esses investimentos que o senhor fez e outras pessoas também fizeram no setor da saúde privada, mas a medicina avançou, a ciência está aí com esse remédio revolucionário. O senhor falou sobre a questão da apneia do sono, o senhor uma vez me passou esse exame que eu fiz e constatou que eu tenho esse problema, né? E depois que eu emagreci, porque para quem não sabe, eu, muito embora tivesse antigamente o apelido de vareta, mas eu, depois que casei, engordei 30 quilos. Você sabia disso? Sim. Pois é. Não sabia dos números, né? Pois é. E aí, foi na época do auge da minha, talvez, obesidade, que eu
enfrentei problemas graves com relação a essa apneia, porque eu já acordava cansado, como se eu não tivesse dormido. Sim. Só Pode se focar, né? não tivesse dormido. A fadiga física Uma e mental, fadiga né? terrível. E aí, depois que eu dei essa emagrecida, que não é o peso ainda que eu tava, né? Porque se a gente for falar em números, na época que eu era vareta, eu tinha 85 quilos. Então eu cheguei a 115. E agora eu tô com 95, né? Então eu emagreci o quê? Emagreci 20 quilos, né? Depois que eu... E nesses 115, entre 110 e 115, eu fiquei uns 4, 5 anos, né? Quer dizer, é rojão, né, doutor? De modo que o pessoal já até se acostumou, né? E quem já me viu só magrinho quando me via, há uns tempos atrás, meu Deus, tá gordo demais e tal, tudo. E aí eu emagreci muito, hoje estou com 95. No auge do tratamento com o Monjaro, eu cheguei a 90, 89, entendeu? Aí agora segurou nos 95. Às vezes aumenta um pouquinho para 96, 97, mas mesmo assim... E mudou muito a questão do sono, viu, doutor? Mudou assim, Muda muito. Impressionantemente, essa questão do sono. Acho que é uma das principais coisas, assim, para quem tem apneia, realmente é emagrecer. Emagrecer que resolve, assim, de uma forma incrível, né? Queria que você falasse um pouco, fizesse um balanço sobre a nossa entrevista, sobre o Centro Médico Maurício Carvalho, que está sempre com muitas novidades, muitos investimentos, e sobre... esse meu caso específico, que foi até o senhor que me incentivou a emagrecer. Ó, tem que emagrecer, que tá demais, tá? O negócio tá saindo do controle aqui ainda. Pois é, Israel, não tem que pedir desculpa, não. Acho que aqui é um programa ao vivo, né? Acontece. Né? Essas coisas acontecem. Se tivesse no podcast gravado ali para editar, para postar depois, mas isso aí acontece e... Não deveria. Não deveria. Não deveria, mas acontece, né? No consultório acontece essas coisas de outras formas. Às vezes a gente vai fazer algum procedimento, algum exame, também acontece. Isso aí é normal. E assim, o brilhantismo, a estrutura que você tem, o trabalho que você faz, isso aí não chega nem... Se você não tivesse... falando aqui, a gente passava despercebido aqui, que ninguém... Tá todo mundo encantado aqui na apresentação, no estúdio. Tudo. É verdade. E também nos relevantes, nas relevantes informações. Sim, muito, saúde, muito, muito importante. Né? Muito importante. E na hora que dava problema, na hora que tava dando problema, não é que ninguém lhe ouvia, né? É que nem o senhor disse. Dava até para levar, é que ficava o áudio assim meio distante, porque estava captando pelo meu. Mas não é que, entendeu? O seu microfone deu problema, aí dava para lhe ouvir, só que assim bem distante, porque na verdade estava captando pelo meu. Só que aí eu prefiro logo interromper, porque eu gosto da coisa bem feita, que é pro povo ver e ouvir bem, né? Mas se fosse o Salomão aqui, o senhor não se preocupa não, que ele, os meninos às vezes deixa até o microfone dele ligado e diga para que vocês são muito mal. E o bichinho faz o programa todinho sem... Mas eu gosto de ficar aqui. Se eu perceber que a voz não tá saindo ali, acabou o homem. Me desconcentro todinho. Pois é, Israel. Eu vou contar 2 casos aqui. Primeiro o teu, né? Essa questão da apneia do sono que a gente identificou e te incentivei a emagrecer. E você emagreceu muito e melhora a apneia do sono. O principal tratamento é o emagrecimento, né? Atividade física, emagrecer e tal. Agora tem uma coisa que você não sabe. O Monjaro atua independentemente na apneia do sono. Você emagreceu usando, não foi? Sim. Pois é. Faz parte do tratamento de apneia do sono. Ele atua no tratamento da apneia do sono. Da doença em si. Da doença em si. Não é só porque emagrece. Não, ele faz as duas coisas. Ou seja, emagrece, o fato de emagrecer ajuda, mas o fato de estar tomando também... Também ajuda. Não sabia. Também ajuda. Não sabia. Tem várias coisas que estão sendo descobertas o tempo todo em relação a essas drogas.
Eu digo as canetinhas. Não é só o Monjaro. Porque o Monjaro ficou mais conhecido, né? Sim. Mas a outra semaglutida, que é o Ozempic, também. E o seguinte, eu também tenho apneia do sono. Eu já descobri já tem um tempo já. E eu demorei a conseguir tratar, porque eu estava tratando de uma outra maneira. Eu já sou magro, o que eu vou emagrecer? E aí enquanto eu não comecei a usar um CPAP, eu não melhorei. O CPAP é uma máscarazinha que você bota na hora de dormir, faz uma pressão de ar no nariz. Você dorme, não sente nada, mas quando acorda é uma maravilha. O primeiro dia que eu acordei, eu digo, meu Deus, que é isso? Meu Deus, eu acho que eu nunca tinha dormido na minha vida. Porque sempre eu acordava cansado. E a mente cansada. O corpo cansado e a mente cansada. Parece que eu dormia. Eu acordava mais cansado do que quando eu dormia. É isso mesmo. E isso é ruim. E assim, sem falar que isso aumenta a pressão. O cara é hipertenso porque tinha apneia do sono. Você acostumou? Todo dia o senhor usa para dormir? Você tá? Eu só não uso. No dia que eu esqueço, não acordo do mesmo jeito. E às vezes eu tiro na hora que eu tô dormindo, sem saber. Entendi, é o que eu imaginei. Sem saber. Aí no outro dia eu sinto. Entendi. No outro dia eu sinto. E a outra. Não dá pra usar um bicho desse porque eu acho que eu iria tirá-lo. Não. Tira não. Ele é muito. É muito confortável. Né? Muito confortável. E a outra coisa que você estava falando, sim, é que Bacabal realmente chegou num nível muito alto avançou muito na saúde, né? Na saúde, principalmente na saúde privada. Porque realmente, por exemplo, o tratamento de apneia do sono, fazer diagnóstico aqui. A gente faz diagnóstico lá na clínica e a gente está desenvolvendo agora, está implantando. Daqui a um dia a gente vai estar disponível a questão do tratamento. Porque é um problema na vida do cardiologista. Para conseguir resolver a vida do paciente dele, a gente precisa tratar a apneia do sono. E é uma coisa que é muito frequente. Quem é que não tem na família ou em casa alguém que ronca, que se engasga quando está roncando, tá? E falando nas outras coisas, é o seguinte, olha, eu sempre dizia, alguém comentava comigo, por que tu não bota a tomografia para fazer angiotomografia coronária? Eu comprei uma tomografia lá na Praclínica porque não acredito, uma tomografia convencional, muito boa, mas não fazia coronária. E eu não comprei a de coronária porque eu achava que não, isso é loucura, Bacabal, não. E eu ia conversar com os caras de São Luís, Teresina, e disse, não, tem que ter não sei quantos mil habitantes para poder pagar uma máquina dessa. Sim. Porque senão tu vai comprar e tu vai levar prejuízo. Eu levei prejuízo, porque eu comprei uma tomografia, com um ano eu vi a necessidade de ter que trocar. Entendi. E aí eu tive que trocar e quando eu fui vender, o preço vai lá para baixo, né? Entendi. Então, brincando aí, foi um prejuízo grande. Mas, hoje a gente tem uma clínica completa, que da parte cardiológica, né? É isso que eu costumo dizer, até ressonância de coração. Tem um mês que a gente começou a fazer. Depois eu vou trazer para cá, que é um exame magnífico, lindo, que faz diagnósticos, assim, impressionantes. A gente começou a fazer. Sim. Tá? Dá para descobrir o quê? Dá para descobrir as doenças que a ressonância descobre, nenhum outro descobre. Por exemplo, o cara tem uma doença no músculo do coração. O cara teve um Covid e fez uma lesão no coração. Cicatrizes lá no coração. Que o pessoal diz que é da vacina, né? Tá bom, pode ser da vacina. Mas o Covid fazia muito mais. E outras doenças, um paciente meu teve chikungunya e eu tive que encaminhar, porque não fazia aqui, aí descobriu que ele fez uma inflamação no coração por conta da chikungunya. E aí o cara teve que ir para Teresina para fazer. Tem gente que é sensível à questão de radiação e aí não pode fazer tomografia, aí faz ressonância porque não tem radiação, é isso? Não tem radiação. Ele trabalha com ondas eletromagnéticas que captam as partículas de água do músculo.
entendeu? Não tem radiação. E o contraste é diferente, é muito menos lesivo. Mas tem uns casos específicos para você usar: tomografia de coronária e a ressonância. Entendi. A ressonância de coração, ela é um exame bem mais restrito. É um exame bem mais restrito, é mais delicado, é mais caro. É só para ver Tem doença do músculo. Entendi. A pessoa já tem ali uma suscetibilidade, o médico já está desconfiando. Sim. Aí você faz, vamos confirmar. O paciente teve um infarto e aí morreu um pedaço do coração. Tem uma veia entupida. E aí eu quero saber, o resto, será que morreu tudo ou ainda tem uma parte do músculo que ainda dá para eu aproveitar? Vale a pena desentupir essa artéria ou não? Entendi. Faz uma ressonância. Entendi. Aí eu já consigo ver isso aí, é o que a gente chama de viabilidade miocárdica. Específico para casos assim, podemos dizer, graves. Ó, eu vou te dizer, há um ano atrás, tá bom, vou botar uma tomografia de coronária. Sim. Mas ressonância é loucura. Não, ressonância não dá para Bacabal. Aí é exagerar, é pensar alto demais. E Bacabal tem, né? Eu já quero saber, doutor, essa daqui eu quero até chegar perto do microfone, eu já quero saber o que hoje o senhor acha que é uma loucura. Você diz assim, não, Bacabal não dá isso aqui não. Que hoje, que amanhã pode ser que o senhor se surpreenda quando o senhor estiver fazendo o que hoje o senhor acha que ainda não está na hora. Olha, é uma pergunta muito frequente pelos pacientes e até por muitos da população em si. Parece que estava adivinhando. Todo mundo pergunta o seguinte: doutor, e na sua clínica faz cateterismo? Eu digo, não, faz não, isso não dá para Bacabal. Não dá para Bacabal, tem que ter uma estrutura muito grande, é um investimento muito grande, tem que ter muito paciente fazendo exame para poder o serviço se pagar, né? Sim. Aí eu fui procurado por um grupo aí de fora para botar cateterismo aqui em Bacabal, na clínica. Mas a coragem não deu ainda. Eu tô achando que ainda vai acontecer. Porque baseado nesse histórico... Eu sou meio pessimista. Não é nem pessimista, eu fico sempre com o pé atrás, com medo de... Não, peraí, não dá, não, vamos aguardar. Não. Mas baseado nesse histórico aí da tomografia das coronárias e da ressonância... Na verdade, desde o início da história do centro médico, sempre foi inovando. A gente foi trazendo coisa que Bacabal não tinha. Um passo de cada vez. Na cardiologia, né? Sempre, desde o início da nossa história, do centro médico, a gente veio trazendo coisas que em Bacabal não tinha. O nosso lema sempre foi inovar. Sempre foi inovar. Doutor, a gente trouxe sempre exames, equipamentos, especialistas e agora, inovando sempre. Vamos supor que um dia aconteça de chegar a ter um cateterismo aqui, o senhor conseguir essa proeza. Muita gente ia ser salvo, hein, doutor? Porque aí não ia ter esse negócio mais de ir para São Luís, de esperar, fazia lá mesmo. Olha, ia ser um divisor de água na saúde de Bacabal. Por quê? Porque a doença cardiovascular, que é o infarto, que é o AVC, ela é a principal causa de morte, gente, no mundo. Em lugares em que você consegue ter um acesso rápido ao tratamento de um infarto, você salva a vida. 50% dos pacientes com infarto morrem em casa, mas esses outros 50% você tem como salvar. E nós ficamos limitados aqui em Bacabal, porque não tem um cateterismo. Você imagina aí você conseguir salvar 50% das pessoas que morrem da doença que mais mata no mundo. É muita gente. Então você vai conseguir salvar muitas vidas, viu? Sem falar daqueles pacientes que sofrem com a doença crônica, porque tem aqueles pacientes que têm veia entupida no coração e que tem muita dificuldade de tratá-la pela via pública, porque esse tratamento só faz em São Luís, né? Só faz em São Luís e o acesso não é fácil.
Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa Balanço Geral. Hoje teve que ser uma entrevista mais longa, porque o senhor estava pegando muitas faltas aqui, né? Tá certo. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisa aqui, que Sim. senão a Juliana vai puxar minha orelha ali. Rafael, Israel, o Centro Médico ele passou um período aí, a gente teve uns intempéries aí, e a gente passou um dia sem atender o plano de saúde Humanas. Sim. Você sabe que o Centro Médico é a única clínica que atende todos os planos de saúde em Bacabal e na região. Sim. E o Humanas Saúde é o que é o plano de saúde mais popular em nossa cidade. Quando eu digo popular, é aqui é o maior número de pessoas, né? Sim. E a gente passou aí mais ou menos um mês sem atender essas pessoas pelo plano de saúde. E a gente voltou essa semana, a gente conseguiu resolver algumas coisas lá, e a gente está atendendo de novo o plano de saúde Humanas, e a gente queria comunicar aos usuários do plano que, se precisarem, a gente está lá com toda a equipe disponível para atender vocês. O plano de saúde Humanas, ele é um plano muito contemplado lá na clínica. Praticamente todos os exames e a maioria dos especialistas atendem o plano Humanas. Muito bem, é meu plano. Meu plano era Unimed, eu mudei para Humanas porque era Humanas, todas as especialidades lá do Centro Médico atende, né? A Humanas. Sim. E aí eu fiquei feliz agora com essa notícia, porque não estava atendendo, né? Aí eu até cheguei a falar com a Ceiça e disse assim, vou cancelar, porque não está mais pegando, não está mais aceitando aí no Dr. Maurício, vou cancelar e vou fazer outro. Inteligência artificial. Aí ela disse assim, não é... porque eu disse assim, eu estava até pensando que ela tinha quebrado. Eu disse, rapaz, quebrou, não está mais pagando, o doutor Maurício cancelou. A inteligência artificial. Aí ela disse, não, é porque é um problema aí no sistema tal e tudo. Aí eu disse, então eu vou esperar. Mas se não, eu ia cancelar. Parece que a IA deu uma... Parece que a IA deu uma vacilada lá, informou errado umas coisas lá. Sim, e até consertar, deu umas inconsistências lá por conta de inteligência artificial. De sistema mesmo, sistema. Questão de burocracia online, né? Foi. Mas graças a Deus tudo resolvido. E tá aqui, em primeira mão, dentro do nosso programa, plano de saúde Humanas voltando a ser atendido lá no Dr. Maurício Carvalho, tá bom? Se demorasse mais um pouquinho, ela ia pegar um prejuízo grande, porque o pessoal ia começar mesmo a querer mudar de plano, né, gente? Ó, aí, tá vendo só? Então tem que deixar tudo as coisas da forma, né, que deve ser. Sim. Né, para ninguém sair prejudicado. Doutor, muito obrigado mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Outra vez, desculpa por essa precariedade aqui, não condizente com o nível nem da emissora e nem muito menos dessa nossa entrevista aqui semanal. Tá bom? Mas semana que vem, nem que eu compre outro microfone, mas vai estar resolvida essa situação, tá certo, querido? Vamos para o intervalo comercial, já a gente retorna dando continuidade ao nosso programa, hein, gente? Me aguarde aí, não mude de canal e nem me abandone, porque eu vou, mas eu volto já, um instante só.